As propaganda é fogo. Aleluia. Eu vou fazer uma ministração. Deixa eu falar um pouco sobre escatologia, só que eu não vou falar em termos técnicos. Pode ficar tranquilo. Que a gente sempre traz tudo mastigadinho, né? Mas eu estava pensando e meditando sobre muitas coisas, né? Meditando sobre muitas coisas, em o que ministrar, porque o Senhor tem me falado muitas coisas sobre limpeza, sobre santidade. O Senhor tem falado comigo muitas coisas. Mas nem tudo é para a igreja, né? E nem tudo é para agora. Segundo Tessalonicenses 2. E aí, pensando no que ministrar e meditando em algumas coisas, o Senhor falou sobre a necessidade da vigilância e a necessidade de observar e estar atento nesses últimos tempos, de estar atentos aos sinais, de estar atento para não cairmos no encanto da serpente, para não sermos envolvidos e enredados por qualquer mentira, palavras de engano. Então, segundo Tessalonicenses 2:2, essa ministração vai começar hoje e vai terminar só na sexta-feira, tá? Tanto é que eu vou ler o texto aqui, mas eu não vou completar tudo hoje, né? Mas é um bom motivo para você vir sexta também. Sexta-feira eu vou falar sobre o fio do capiroto, entendeu? O fio do besta, que é outra besta também, entendeu? Ué, apagou meu negócio? Ora, irmãos, rogamos, pois, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, por isso não acontecerá sem que antes venha o quê? E se manifeste o homem do pecado, o filho da... Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Até aí. A gente não vai ler tudo, não. Senhor, nós te agradecemos, consagramos a Ti as nossas vidas. Fala conosco através de Tua palavra, através do Espírito poderoso, que nos revelará toda a verdade. E que tudo aquilo que possa estar oculto dentro de nós seja revelado. E que tudo aquilo, Senhor, que esteja encoberto seja trazido para a luz. Todo valente, toda e qualquer manifestação que venha contra a Tua palavra está cancelado, anulado agora no abismo, em nome de Jesus. Todo e qualquer tipo de mover e todo e qualquer tipo de voz que não é do Teu Espírito seja amarrado em nome de Jesus. E a Ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém. Primeiro mandamento. Esse não é mandamento da Bíblia, não. É mandamento do pastor. Assentai-vos mais à frente. Está em Acrescentares, capítulo 1. Assentai-vos mais à frente. Né? O tio vai sentar mais à frente, aí você senta mais à frente com ele. Só vou começar a ministração quando todo mundo estiver para frente. Vixe, a irmã plantou alface aqui, ó.
A irmã plantou uma alface ali, tá, né? Meu Deus, tudo isso vai sair na transmissão. Oh, glória. É tempo de semeadura, entendeu? Por isso que ela está semeando. Entendeu? É, sim. Então vamos lá. Nós acabamos de ler um texto falando a respeito dos sinais dos últimos tempos e daquilo que iria anteceder aquilo que aconteceria antes da volta do Senhor Jesus. E como eu estava falando, o Senhor estava me ministrando e falando a respeito da necessidade de vigiar nesses últimos tempos. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo deixa claro de 2 sinais a respeito da vinda do Senhor, que deixa claro que quando estes sinais acontecerem, isso deixa evidente de que está próximo a vinda do Senhor. E um deles é a apostasia e o outro é o filho da iniquidade, o filho do pecado, o anticristo. E o primeiro deles que nós vamos abordar hoje, que é a apostasia. A apostasia a gente sabe muito bem que é o esfriamento. Que é o esfriamento na fé, o esfriamento espiritual. Certo? Mas não é de hoje que existe apostasia. Só para deixar claro, não é de hoje que existe apostasia. Né? Logo depois que os apóstolos morreram, na verdade, a apostasia existiu até no Antigo Testamento, é que essa palavra basicamente não era usada, né? Mas se você observar na caminhada do povo de Israel, desde quando o Senhor tirou eles da terra do Egito, até chegar até Canaã, e até muito tempo depois, a era dos reis, dos profetas e tudo, sempre houve apostasia. Juízes, quem teve aula de juízes aqui? A palavra que mais aparece lá é: e novamente fizeram os filhos de Israel o que era mal ao Senhor. E eles clamaram, e o Senhor ouviu a sua voz, e envia o juiz, e vai lá, e livra o povo. Aí quando está tudo na nice, tudo beleza, o que acontece? O que eles fazem? Se desvia de novo. Se esfria de novo. E ao longo das eras, isso sempre foi acontecendo. Até que chegou um tempo do cativeiro babilônico, em que eles se esfriaram de tal maneira que eles se distanciaram do Senhor. Aí alguns podem falar assim, como eu já ouvi de uma pessoa, você não tem nada a ver isso que você está falando. Porque não existe esse negócio de fugir do Senhor, de se distanciar do Senhor, porque Deus está em todo lugar. E como você pode falar que você está se distanciando do Senhor? Deus está em todo lugar, Deus está sempre com a gente. Tá certo? O que você acha? Claro que não. Deus está em todos os lugares, sim ou não? Certo? Sim. Ponto positivo. Mas Ele se manifesta em todos os lugares? Não. E se Ele não se manifesta neste lugar, aonde o fato de Ele estar em todos os lugares, Ele só se manifesta em um lugar onde Ele é invocado, onde existe um ambiente santificado, onde existe um ambiente onde Ele é invocado, onde existe um ambiente, onde existe um coração, onde está voltado para Ele. Porque não adianta falar de lábios e ter o coração distante. O próprio Jesus fala a respeito disso. Ele fala, isso que vocês estão falando para os fariseus, é igual, para se cumprir aquilo que o profeta Isaías disse. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a apostasia, muitas vezes, vai aparecer com lábios que estão adorando, que estão falando, mas o coração está distante do Senhor. Certo? Então, ao longo das eras, isso sempre aconteceu, apostasia. Sempre. Sempre aconteceu. Depois que Jesus foi aos céus, os apóstolos seguiram, ali começou a primeira era da igreja, né, os primeiros séculos da igreja, isso sempre aconteceu. Havia picos,
apostasia vinha, mas aí o povo se levantava, tal, e glória a Deus. Só que por que o apóstolo Paulo, se sempre houve apostasia, por que o apóstolo Paulo fala nessa época, dizendo que a vinda do Senhor não aconteceria sem antes acontecer a apostasia? Por quê? Porque apesar de houverem essas apostasias, ele deixa, e nesse tempo que ele está falando, nos últimos dias que antecediam a volta de Jesus, está falando de uma apostasia em massa, de pessoas indo de forma numerosa, se desviando. Tanto é que o próprio Jesus fala e faz um questionamento: haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é isso? Significa que há uma grande profecia que já está se cumprindo, inclusive, de uma apostasia de forma grandiosa, de forma em que as pessoas vão se desviar. E o pior de tudo, as pessoas vão se desviar neste tempo, porque muitas vezes, muitas pessoas, na época que existia essa apostasia, era por causa, de muitas vezes serem perseguidos, muitas vezes era por causa dessa perseguição, muitas vezes era por entrar na incredulidade. Mas, num tempo como esse, em que nós estamos vivendo, muitas filosofias, eu não quero me ater muito nisso que eu já vou falar, mas muitas filosofias humanas, muitas coisas erradas têm entrado no meio da igreja, dentro da igreja, de modo que é possível uma pessoa se apostatar e entrar em apostasia dentro da igreja, de modo que é muito fácil a pessoa se esfriar na fé dentro da igreja, vindo ao culto, adorando ao Senhor, adorando com os lábios, mas o coração e a cabeça pensando lá fora. Há pessoas, graças a Deus, para a glória de Jeová, para a glória de Jesus, ninguém fica no culto mexendo no celular. Mas você vai em outros lugares, como a gente já teve a oportunidade de ir em outros lugares, você vê pessoas, e você vê relatos, às vezes até de outros pastores, que às vezes a gente conhece e tal, pessoa mexendo no celular, está no culto, está ali, está sendo pregado uma palavra, um pastor se consagrou, buscou a Deus, para que Deus entregasse para ele uma palavra, para entregar para o povo, entendendo que ele tem uma responsabilidade, que ele não pode simplesmente chegar e falar qualquer coisa, mas ele buscou em Deus, e muitas vezes as pessoas estão lá, estão no culto, ouvindo uma palavra, mas o coração está frio. Então, isso não é de hoje, só que o que acontece nos últimos tempos e nos últimos dias é de um esfriamento, onde as pessoas não prestam atenção e acham que vão abrindo pequenas concessões na sua vida, de modo que aí a gente já entra no que vem aqui, que o que significa apostasia não é apenas algo, momentâneo que acontece, porque a pessoa vai abrindo pequenas concessões. O que vai acontecer ao longo da caminhada? É uma sujeira aqui, uma contaminação ali, é um dia que não ora aqui, um dia que não lê a Bíblia ali, é um dia que não vai na igreja aqui, um dia que não participa da comunhão dos santos ali, é um dia que entra uma sujeira, uma conversinha, não sei o quê. Todas essas coisas vão contribuindo para uma apostasia, um distanciamento. A palavra apostasia, ela significa um rompimento
ela significa uma separação. Aliás, a mesma palavra para apostasia é a mesma palavra para divórcio. De modo que uma pessoa quando se divorcia, acordou de manhã e fala assim, eu não quero mais olhar para o seu cara, eu não quero mais ver você. É assim que acontece um divórcio? É assim que acontece um divórcio? Como que acontece? Todo dia sempre dava um beijinho antes de sair de casa. Beijo, amor, tô indo pro trabalho. Aí num belo dia, brigou, tal, não sei o quê. Tchau. E vai embora, vai pra casa. Aí um dia acorda brigado, tal. Aí sempre dormiu do lado na cama, tal. Aí um belo dia, também não quero ver a sua cara, vai dormir no sofá. E aí, essas coisas vão distanciando aos poucos. De modo que quando mais você vai se distanciando, menos você consegue enxergar. Quando vê, meu filho, não dá mais. Apostasia é a mesma coisa. A apostasia é a mesma coisa. Não é algo momentâneo, eu cometi um erro aqui, pastor, o sangue de Jesus tem poder, olha aqui na minha cabeça, me unge aqui na minha testa. Não. Apostasia não são fatos e situações momentâneas, algo que aconteceu. São coisas corriqueiras coisas constantes que vão acontecendo dia após dia, e que eu vou abrindo concessão para o pecado, e que eu vou abrindo concessão para quebrar princípios espirituais, de modo que a frieza e o meu coração já não conseguem enxergar, nem crer e nem ter fé como antes. Uma fogueira não apaga sozinha, do nada. Olhou, já apagou, do nada. Uma fogueira apaga aos poucos. Então a gente precisa entender que não é um momento. E é exatamente nesses momentos que nós devemos prestar atenção. Não é momento que você não sentiu vontade de vir para a igreja. É se esse momento começou a se repetir. Não é um pecado, uma situação, um erro que você cometeu. É se esse pecado começa a ficar constante. É se esse erro começa a ficar constante. É se essa tristeza começa a ficar constante. Entenda uma coisa, tudo que acontecer na minha vida e na sua vida, ou seja o desânimo, a vontade de não ir para a igreja, ou o erro, a tentação e tudo mais, tudo isso não é um combustível para você se distanciar do Senhor. É um combustível para você se chegar mais para perto dele. As pessoas cometem o erro, eu estou desanimado, hoje eu não vou pregar. Não sei o quê. As pessoas cometem os erros e a primeira coisa que elas fazem é, não vou ir para a igreja. Pode ver, não vou nem falar de casamento, que casamento é um negócio mais hard, mas namorado, vai. A pessoa namorou, começou a namorar, o pastor tinha dito que não era o tempo ainda, mas a pessoa insistiu e foi namorar, beijar a boca de quem não devia, aí foi lá, namorar, né? O presbítero já foi líder de jovens, o Lincoln já caminhou também, já foi líder de jovens junto com a gente. Né? O Fábio também já foi líder de jovens. Carol já viu bastante isso. A pastora já viu também, que é... Se a Cris estivesse aqui, eu ia falar, a Cris é velha de igreja também. O cara vai lá, tal, aí não namora, tal, aí, não dá mais. Aí termina. Aí terminou o namoro. Aí terminou o namoro, porque não deu certo, porque já tinha pastor, céus e terra, jumentinho, não sei quem falou. A pessoa não ouviu. Aí ela termina, qual a primeira coisa que ela faz? Cadê fulano? Não veio na igreja? Né? Porque eu terminei com fulano, não sei o que e tal. E que Deus tem a ver com isso? Casamento é a mesma coisa. A gente comete os erros e a primeira coisa que Satanás fala vem azucrinar na cabeça de cada um, acusando, apontando o dedo, dizendo que você não é digno, e ele está bem certo. Nesse contexto ele está certo, a gente não é digno mesmo.
Mas não é pela nossa dignidade, não é por eu ser digno, é por causa do sangue de Jesus que nós herdamos a graça, temos acesso à graça, herdamos a vida eterna. Por isso eu não posso aceitar acusação e nem abrir concessões. A apostasia é algo recorrente, é algo que tem se tornado comum no meio da igreja. Eu falei aqui, pessoas na igreja. É possível ver pessoas, uma igreja cheia de pessoas e metade delas apostatadas. Porque vem lá, ouve a palavra, ouve a pregação, adora fake lá e volta para casa e pratica e é igual, pior do que o ímpio. Está apostatado. E apostasia não é apenas sair da igreja, é sair da presença. Entenda bem isso, a apostasia não é sair da igreja. Porque há quem saia da igreja e vá para uma outra, né? Findou o tempo e tal, saiu, foi para uma outra igreja e glória a Deus. Como alguns fizeram aqui. Apostasia não é isso. Apostasia é sair da presença. Porque se você sair de uma igreja e não é a vontade do Senhor, não é o tempo que o Senhor estabeleceu para você, você sai da igreja, vai para uma outra igreja, começa a entrar num processo de apostasia, você vai morrer espiritualmente. E detalhe, a palavra fala em Hebreus que dependendo, se você entrar num estado de apostasia, de modo que você não tenha volta, o próprio escritor de Hebreus diz que você entra em um estado aonde não tem mais volta. É muito sério isso, não tem mais, sabe, entenda isso, entende o que quer dizer não ter mais volta? De modo que o Espírito Santo vai falar, vai enviar anjo, vai enviar, e você, não acredito nessas coisas não, agora eu sou zen, agora eu acredito na natureza, e vai entrar umas filosofias idiota que eu ouço por aqui, com perdão quem acredita nessas coisas, mas eu já falei. Não. Apostasia é você se distanciar da presença de Deus. Se distanciar da presença. Adão estava no Éden. Sabe o que significa o Éden? Meu Deus, não pode dar ruim no Éden. Mas deu ruim. Meu Deus, o que pode dar de ruim? Aí ele foi lá. Qual foi a primeira coisa que Adão fez? Se distanciou. Aconteça o que acontecer na minha vida, na sua vida, aconteça os problemas que acontecer na tua vida, aconteça o erro que você cometer, não importa, esteja sempre aos pés de Jesus. Esteja sempre na presença, buscando constantemente. Não entra no estado de apostasia. Pelo contrário, porque existe também o estado de apostasia, e fala destes últimos tempos, mas também o escritor de Joel, o Joel 2:28 diz que nos últimos dias, está falando dos últimos dias, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, de modo que existe aqueles que entram no estado de apostasia constante e vão caminhando no caminho inverso da apostasia, e outros que vão para o caminho avesso para buscar ainda mais e não se contenta em receber. Eu fui no culto ontem, mas glória a Deus, hoje é segunda-feira e eu vou buscar, eu vou para os pés do Senhor, eu preciso buscar a presença dele, eu não me contento em apenas receber aquilo que eu recebi ontem, mas eu quero buscá-lo todos os dias da minha vida, porque eu não vou abrir mão e não vou me distanciar do Senhor. Então existem os dois avessos, a apostasia caminhando para um lado e a busca pelo Espírito. Como que acontece, pastor? Para eu não entrar no estado de apostasia? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Deixa anotado aí. Nos últimos dias, o Espírito Santo afirma expressamente que muitos se apostatarão da fé,
Por quê? Por quê? Por obedecerem à doutrina de demônios. Está explicado por que muitos se apostataram da fé. Ah não, Deus é amor e agora... Eu ouço cada besteira. Meu Deus. Eu queria muitas vezes não ter ouvido nessa hora. Eu vi uma desses dias que eu custei para acreditar se era mesmo uma pessoa falando, se não era tipo uma invenção. Não, era um pastor no altar falando assim que Jesus, como é que é? A gente era igual a Jesus. E que Deus nos colocou em pé de igualdade com Jesus. Olha só. E aí eu falei assim, e aí ele começou a falar lá, aí já logo eu passei e falei, sangue de Jesus tem poder. Ele quis dizer que tipo, a gente é tão importante, já ouvi cada coisa, como é que é? Ah não, da Bíblia Jesus é o centro, mas de Jesus o centro é a gente. Falou, não é possível. Que filósofo da nova era? De onde que ele tirou isso? Ele estava fazendo cocô e pensou numa coisa assim tão, né? Cuidado para você não entrar numa onda zen e quer passar a acreditar em besteira, em doutrina de demônio. O que é doutrina de demônio, pastor? É tudo aquilo que está fora da palavra. Toda pregação que Cristo não é o centro é doutrina de demônio. Toda palavra que alguém for ministrar, alguém for ensinar para você que Cristo não é o centro, é doutrina de demônios. Cristo sempre vai ser o centro. De Gênesis a Apocalipse, tudo foi escrito por causa dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. É fácil para você balizar. O cara está falando muito dele, está pregando, está falando muito dele, e você vai vencer, está falando muito de evangelho triunfalista. Foge disso. Deus vai nos honrar, vai nos abençoar, glória a Deus por isso. Mas isso não é o centro. O centro é, Deus me abençoa, mas tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu recebo, eu entrego de volta para Ele. E tudo aquilo que eu tenho, eu reconheço que se fosse por mim mesmo, eu não teria condições de ter. E tudo aquilo que eu tenho, seja dinheiro, seja recursos, seja dons, seja a porção do Espírito que está sobre mim, tudo é para a glória dEle. Ah, então... É porque agora, pastor, eu estou acreditando, eu sou da igreja do Adão e do Ivo. Então assim, eu não me sinto mais... Eu já pedi o divórcio para minha esposa, já, e eu me sinto qualquer coisa. Mas você não é... Não, você é homem, rapaz. Tal. Não, pastor, eu me sinto... Sim. Eu sou assim. Cuidado. E para acreditar em doutrina de demônio, é só você não ler a Bíblia. Eu vi um negócio esses dias, hoje na verdade, e que muito me assombrou. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e se fizer aqui no Brasil, ai meu Deus. Foi feita nos Estados Unidos uma pesquisa, e colocaram uma sala de aula, fizeram umas perguntas, né? De um lado colocaram cristãos, e de outro lado, os que se diziam cristãos, né? Mas assim, cristãos, né? E do outro lado colocaram ateus. E fizeram uma lista de 10 perguntas, umas perguntas lá, não sei se foi 10, sei que foi umas perguntas. Não sei se quem ficou sabendo disso. Fizeram algumas perguntas e todas as perguntas eram relacionadas à Bíblia. Quer adivinhar o que aconteceu? Já sentiu aí, né? A dor. O que você acha que imagina o que aconteceu? Quem você acha que acertou mais perguntas sobre a Bíblia?
Chuta. Só assim, um chute básico. Chute assim, fora do gol, não tem problema. Os ateus tiveram o maior acerto de perguntas sobre a Bíblia do que os cristãos. E a gente já entra aqui num contexto de que a apostasia também entra. Sempre aconteceram isso. Apostasia pela palavra e apostasia pelo Espírito. Por quê? Porque depois da Reforma Protestante, a gente não tem tempo para falar disso aqui, mas só para vocês entenderem. Depois da Reforma Protestante, o que aconteceu? Eles começaram a entrar num estudo intensivo e buscar a palavra, e entender, de fato, a palavra é importante. E se esqueceram da busca pelo Espírito, da busca dos dons, da busca pela santificação que vem pelo Espírito. Aí veio depois, logo quando veio a onda, os avivalistas e tal, eles começaram a focar, né, na busca pelo Espírito e tal, e aí acabaram muitos se esquecendo, logo depois que veio o pentecostalismo, se esqueceram da busca pela palavra. Só que nenhuma coisa. Você pergunta, pastor, mas o que é mais importante? A palavra ou o Espírito? Receber fogo do Espírito e se encher e pular e tal, e rodar e tal, e profetizar, e receber a presença do Espírito Santo ou a palavra? Eu que te respondo, te faço outra pergunta. Uma coisa está desassociada da outra? É claro que não. O Espírito, aliás, não dá para entender a Bíblia sem o Espírito. Já começa por aí. Como que você vai entender, ler a Bíblia? Textos assim, de forma, muitos deles escritos, 40 autores. Você entender o que Paulo estava dizendo naquela época. Se não for pelo Espírito, o que ele estava querendo dizer? Porque o próprio Espírito, a palavra diz em 2 Timóteo 3,16, que a palavra toda é inspirada, foi inspirada pelo Espírito. É o Espírito soprando nos ouvidos de cada um dos escritores, dizendo o que era para eles escreverem. Então uma coisa não está desassociada à outra. Então não quer entrar em estado de apostasia, não deixe de orar e não deixe de ler a Bíblia. E não leia por ler, busque entender, estudar, se aprofundar. A palavra ela é rica demais da conta. E aí por isso que muitos acabam entrando em apostasia. Tem muitas igrejas que entram em apostasia, sabe por quê? Porque buscam também o poder do Espírito, mas se esquecem da palavra. E muitas vezes fazem coisas dizendo que estão sendo conduzidas pelo Espírito, mas não tem nada de Espírito Santo ali. É outro Espírito. O Espírito Santo não. E tem outros que se focam e estudam a palavra e tal, e acaba virando um intelectual da fé, de modo que ele crê, não, mas é a Bíblia e tal, e ele fica tão ali, é como se ele quisesse entender, ele deixa o Espírito Santo de lado e ele quer entender a Bíblia só da forma intelectual que ele sabe, sendo que a Bíblia se discerne, se entende pelo Espírito. E somente pelo Espírito. Tanto é que se alguém for ler, já vi várias vezes, pessoas que são muito bem dotadas de conhecimento, são intelectuais, têm um nível de cultura muito bom, mas foram ler a Bíblia e não entenderam muitas coisas. Não entenderam. No texto de Atos 8, o eunuco, primeiro, naquela época, ele estava com um rolo do livro de Isaías. Não era a Bíblia igual a gente tem. Ele estava com um rolo do livro de Isaías. Já começa por aí. Não era qualquer pessoa que tinha acesso ao rolo, principalmente daquele, de Isaías. Se ele tinha acesso, primeiro, ele era um eunuco. Provavelmente ele servia no palácio. Então não era qualquer pessoa que tinha acesso àqueles manuscritos, aqueles pergaminhos. Nota-se que ele não tinha qualquer nível de instrução.
Não era a pessoa leiga de tudo. Ele estava lendo, ele não entendia o que estava escrito, nem de quem estava falando, nem... Mas Filipe chegou lá, não esse que está aqui, mas Filipe chega lá e mostra para ele, talvez até, digamos assim, com um nível cultural e intelectual, talvez até menor do que ele. Mas Filipe chega lá, eu não estou entendendo, tal. Não, tudo bem. Foi lá e explicou para ele de quem estava falando, pregou e acabou. Por quê? Porque um tinha o Espírito Santo, o outro não. Então é o Espírito que nos ensina. De modo que não ler a Bíblia é também se apostatar na fé. Não ler a Bíblia e se esfriar logo, uma coisa vai apagando a outra. Você tem que buscar o feijão com arroz de todos os dias, já falei isso. Você não busca, você não lê e acha que é brincadeira. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Ô, meu filho. Não faz nenhum sentido eu dizer que eu sirvo a Deus e não leio a Bíblia. Pelo contrário, se você seria muito fácil de te enganar. Estou sendo bem assim. Se você não ler a Bíblia, se você não buscar a Deus através de sua palavra e através da oração, será muito fácil de te enganar, porque a gente vai falar na sexta-feira, mas o espírito do anticristo, ele já está no mundo para enganar, para lançar dúvidas, para apostatar pessoas, para esfriar e lançar doutrina de demônios. Lançar, primeiro século da igreja lá, já veio doutrina de demônios, os gnósticos, que ele lançava lá e não acreditava que Cristo havia sido encarnado, se manifestado em carne, porque eles acreditavam que carne não tinha nada de bom na carne. Então eles não acreditavam que Cristo havia sido manifesto em carne. Só que a gente bem sabe que ele se manifestou em carne por obra do Espírito Santo. E nele não havia pecado, nele era limpeza, santidade 100%. Então ele se manifestou em carne, e não importa qual tipo de doutrina que venha, isso precisa estar firme dentro de você, que o Cristo se manifestou em carne, que ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra do Pai, assentado, e virá para nos buscar a sua igreja, lavada e remida no seu sangue. Parece uma coisa assim básica, boa, né? Mas muitas pessoas não creem nisso. Muitas pessoas não creem nem no Espírito Santo como Deus Todo-Poderoso. Coisas assim que você fala assim, pastor, né? Não, isso aí, a gente já sabe essas coisas. Por que o senhor está falando disso? Mas tem pessoas que não creem nisso. Tem pessoas que não creem. Tem pessoas que acreditam, com todo respeito aos irmãos católicos, que Maria é mãe de Deus. Não é. Tem pessoas que creem nisso. Isso não dá o direito de ninguém ir ofender a fé de ninguém. Pelo contrário, Maria foi uma mulher, um instrumento usado por Deus poderosamente. Aliás, foi através dela que o próprio Deus resgatou o valor da mulher. Porque através de uma mulher entrou o pecado, através de Eva, através de uma outra mulher entrou o Salvador no mundo. Para salvar e santificar. Só que a gente precisa entender e ler a Bíblia e buscar entender através do Espírito Santo para que cada coisa esteja no seu devido lugar. E eu não caio em apostasia, não, porque agora, não, eu não creio, eu só acredito em homem, eu só acredito em mulher, porque eu não acredito nesse negócio de pastor, eu não acredito nesse negócio de apóstolo, não, agora eu não acredito nesse negócio de igreja, porque a igreja agora é na minha casa, e eu sirvo a Deus da minha casa, porque eu não, eu posso buscar Deus lá, um monte de, tantas coisas que eu poderia citar aqui, que gente entra em parafuso, tanta besteira, tanta coisa, as pessoas não leem a Bíblia.
Eu não vou perguntar aqui, mas quem leu a Bíblia hoje? Aliás, eu vou perguntar, mas não precisa levantar a mão, não, para você passar vergonha aqui. Quem leu a Bíblia hoje? Eu sou pastor. Estou terminando a Bíblia, estou terminando o livro de Jó. Quando eu encerrar o livro de Jó, eu termino de ler a Bíblia de novo. Só que, e isso porque eu leio de forma bem pausada. Eu leio o livro de Provérbios, foi o livro que eu li mais vezes, porque eu lia, às vezes, um capítulo, lia 3 vezes. No outro dia, li o mesmo capítulo. No outro dia, li o mesmo capítulo. Porque tem coisas muito valiosas ali, eu entendi. Então, às vezes, num capítulo tem 10, 15 coisas ali que você tem que ler de forma muito... Opa, peraí. Bíblia não é um livro para você ler. Já li. Não, não é um livro para você ler assim. Não. A Vitória tem uma mania de... A Vitória e a Sara tem essa mania. De quando pega um doce assim muito gostoso, a pastora fala que elas ficam mamando, né? Aí elas ficam assim... Aí come na colher, aí pega a colher e deixa um pouquinho na colher e fica lá. 3 horas para comer um doce. A gente precisa ser assim com a palavra. E ler. Aí fala, opa, não entendi esse negócio. As pessoas entram em apostasia porque elas creem em qualquer coisa. Essa que é a grande questão. Se desanimam, deixa o pecado entrar, não está nem aí, faz o que quer, recebe a vontade e a direção do Espírito, mesmo assim, faz o que quer, a hora que quer, quando quer, no momento que quer, e depois quer colher a bênção, quer... Não, Deus não é mordomo, não. A gente precisa desejar e ter um coração ardente, e entrar, ao invés de entrar num processo, numa constante apostasia, num nível de frieza, a bateria arriando aos pouquinhos. Pelo contrário, eu e você precisamos a cada dia mais buscar mais. Eu como pastores, nós estamos sentados, toda semana sentado aprendendo mais da palavra. Buscando mais para se derramar mais na igreja. E também para receber, para adquirir conhecimento. A aula de cristologia mudou a nossa vida. E depois eu fui buscar mais coisas. E aí você vai descobrindo cada vez mais coisas. Não tem como você não ficar apaixonado por Jesus. Agora, se você se apaixona já, pastor, tem uns problemas, um monte de coisa. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Eu não tenho problema, pastor, não tem problema, não. Os apóstolos não tinham problema, não, né? O apóstolo Paulo. A última carta de Timóteo, você coloca de pé. A última carta que ele escreveu para Timóteo, aliás, é muito provável que a segunda carta que ele escreveu para Timóteo foi a última carta que ele escreveu. E ele escreveu encorajando Timóteo e dando direções e tal. Ele fala no último capítulo, eu acho que para mim já estou no fim já. Já estou sendo oferecido por libação, né? Combati o bom combate, guardei, encerrar a carreira, guardei a fé, né? E para mim, já estou indo para o Pai, e Ele vai me entregar a coroa, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Encorajando, mas ao mesmo tempo, se você vier para cá, quando você vier, me traz a capa, me traz os pergaminhos escritos, livros. E ele estava numa cela podre. Uma cela horrível. Os romanos, as condenações romanas eram cruéis. Muitos dentro dessas câmaras, desses lugares onde ele era deixado, muitos adquiriam até lepra. Porque os lugares, a salubridade era horrível. E a gente, muitas vezes, com tanta... não deu para ler hoje. Não deu... vai buscar Deus.
Vai se encher do Espírito. Vai se encher do Espírito. Vai buscar a Deus como você nunca buscou. Nós estamos nos dias, que dia que é hoje? 20 de setembro de 2023. Você e eu estamos recebendo essa palavra para que no 2024, dia 20 de setembro, você esteja cada vez mais fervoroso do que você está hoje, cada vez mais sabendo desta palavra, para que se um dia alguém vier com doutrina de demônios apontando o dedo e querer te falar mentiras, você está blindado pelo Espírito Santo para não cair em doutrina de demônios e principalmente para ser um instrumento, para abrir a tua boca quando o Senhor te direcionar, quando o Senhor diz, fala com aquela pessoa, quando o Senhor te abrir a boca e dizer, fala assim, você não, vou ficar com medinho, não, é para abrir você a boca aí e falar. Quando alguém vier te mostrar besteira no WhatsApp, você falar assim, peraí, fazer igual o Fábio, peraí que eu vou te mostrar o Cristo todo sangrando aqui, toma aqui para você ver, na sua cara. Para você se despertar no Espírito, e não entrar em, hoje não deu para ir para a igreja. Hoje eu estou muito cansado. Hoje eu estou com uns problemas. Hoje não sei o quê. O sangue de Jesus tem poder. Eu já subi nesse altar aqui de todo jeito que você possa imaginar. Eu já falei aqui, não foi nenhuma nem duas vezes que eu já orei e falei assim, Senhor, eu não tenho condições de ouvir, sentar. Eu queria, na verdade, só sentar e ouvir, calar minha boca. Eu não tenho condições de pregar hoje. Mas não é nas minhas condições. Não é nas minhas forças. E quantas vezes abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Enquanto você está no altar, enquanto você está me buscando, enquanto você está fazendo, não nas tuas forças, mas segundo o meu poder que habita em você, eu estou cuidando daquilo que você não pode cuidar, eu estou fazendo aquilo que você não pode fazer, eu estou te enchendo cada dia mais. Feche os teus olhos. Se encha do Espírito. É oração, é todo dia. Todo dia que tem que orar, pastor? É todo dia. Então comece a orar agora. Comece a encher aí o incensário aí, Encher aí dentro. Comece a encher. Comece a se limpar. Faça um compromisso com o Senhor hoje. Fala assim, Senhor, eu não entendo... Você pode até não entender, não tem uma boa leitura, mas leia ali e pergunte, poxa. Faça um compromisso com o Senhor de ler a palavra, de buscar, de se aprofundar, de não ler por ler, de se aprofundar na palavra. De olhar e dizer, Senhor, o que o Senhor queria dizer? Quando o Senhor falou lá no Sermão do Monte, o que o Senhor estava querendo dizer com aquilo? Quando o Senhor disse, visto que os antigos disseram, eu porém vos digo, o que o Senhor estava querendo dizer com aquilo? O que o Senhor estava, Romanos, o que o Senhor estava querendo dizer na boca do apóstolo Paulo, naquela caneta, ele escrevendo ali, e o Senhor falando para ele, e o que o Senhor queria dizer com aquilo acerca da graça? O que o Senhor estava querendo dizer a respeito da graça? O que o Senhor estava querendo dizer lá, quando o Senhor escreveu e usou o apóstolo Pedro? Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos como igreja nesta noite. Desperta, Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja. Desperta a tua igreja. Desperta aquele, Senhor, que estão já estava até caminhando já para um lugar de apostasia, um lugar de acomodação, um lugar de esfriamento constante. Desperta-nos, Senhor. Desperta, desperta. Muitos, Senhor, que endurece o coração para a tua palavra. Muitos que endurecem o coração para ouvir a tua voz e ouvem a tua voz e resiste à tua direção.
Como o Senhor disse, o apóstolo Paulo diz que Alexandre o latueiro resistiu firmemente, resistiu às palavras dele e não ouviu, e por mais que eles falassem, ele resistiu. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desperta-nos como igreja, e arde a chama no nosso interior, pois nós queremos ser encontrados como aquelas 5 virgens sábias. Quando o noivo chegou, havia chama acesa o tempo inteiro, até a volta do noivo. Por isso nos desperta nesta noite, tira o pecado. Nós não temos parte com demônios, nós queremos ter parte todos os dias com o Espírito Santo da verdade. Espírito Santo da verdade, o Senhor nos revelará toda a verdade. Caia as escamas dos olhos, caia as mentes cauterizadas, seja destruído hoje, em nome de Jesus. Vem e desperta a igreja, vem e nos desperta, Senhor. Desperta, desperta a tua igreja. Desperta-nos como igreja, não nos deixa cair em apostasia. Oh, chacoalha muitos aqui, mas não permita que muitos entrem em apostasia. Não permita, Senhor. Desperta, desperta. Em nome de Jesus, ainda que seja necessário colocar em processos, em tempos de provação, mas que o Senhor possa avivar e despertar. Em nome de Jesus. Desperta, desperta. Se existem aqueles que estavam entrando em processo de apostasia, já não orava mais como antes, já não lia mais a tua palavra como antes, já não buscava mais como antes, desperta, acende a chama no interior, desperta o primeiro amor, desperta a fé, em nome de Jesus. Desperta em nós, tira toda a incredulidade e desperta em nós, ativa a chama no interior, a fé, em nome de Jesus, para crer no sobrenatural, para amar, para nos derramarmos na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que nos assiste, seja despertado agora, que o Espírito Santo coloque um despertador espiritual no teu interior para te despertar todo dia pela manhã, para você buscar a face do Deus vivo. Que o Senhor coloque uma chama no teu interior, e você, ainda que estava entrando em estado de apostasia, eu declaro esta palavra sobre a tua vida, para você despertar e voltar para os braços do Senhor, e voltar para a presença, e voltar a orar como antes, a gastar tempo de oração, horas de oração, minutos lá na presença do Senhor, a gastar tempo lendo a palavra, em nome de Jesus. Seja despertado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.